A paz do nosso Senhor Jesus, meus amados. A Ele toda honra e toda glória, ao nosso Deus poderoso que nos ama. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por nos amar. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Graças nós te damos. Aleluia. Agradeça a Deus todos os dias por Ele te amar. Aleluia. Ele nos ama, igreja. Aleluia. Hoje nós vamos continuar no segundo dia das primícias, falando do temor a Deus, irmãos. Nós sabemos que Deus nos amou primeiro, que Deus nos ama, que Deus é amor. E eu quero falar porque já dessa palavra, porque Ele nos ama tanto, bem por isso que Ele nos corrige, Ele nos repreende. A palavra dele é perfeita, meus amados. Ela nos consola, ela nos sara, ela é completa, ela é maravilhosa. E se Deus tocou no nosso coração para falar do temor de Deus, eu creio que todos nós precisamos ouvir essa palavra e Deus vai falar grandemente a cada um de nós, amém? Hoje nós queremos deixar então o exemplo de um homem, uma história linda que os irmãos, a maioria já conhece, do centurião Cornélio, que está lá em Atos 10. A irmã Rose vai estar lendo até o versículo 4 para nós entender um pouquinho do temor que esse homem tinha a Deus. Por isso mesmo que ele teve uma oportunidade de ser escolhido por Deus. Irmã Rose, pode ler o texto? Havia em Cacereia um homem chamado Cornélio, centurião de companhia chamado Italiano, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este viu claramente numa visão, cerca de 3 da tarde, um anjo de Deus que entrava onde ele estava e dizia: Cornélio. Esse, fitando os olhos nele e atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Eu vou explicar com as minhas palavras um pouquinho de toda a história, irmãos. E esse homem, por ele ser um homem piedoso, um homem que temia a Deus, ele era caridoso, ele ajudava as pessoas, ele era um homem de oração. E o interessante é que ele e sua casa eram tementes a Deus, eles oravam, eles jejuavam, eles temiam ao Deus único, todo-poderoso. E Deus, ouvindo as orações dele, irmãos, por isso que a palavra confirma que quando nós tememos a Deus, quando nós agradamos ao nosso Deus, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós somos obedientes à Sua palavra, Ele é Deus maravilhoso para responder às nossas orações. Assim como Ele chega ali e diz para Cornélio, envia um anjo do Senhor, e o anjo chega e fala com Cornélio que suas orações foram ouvidas por Deus. Aleluia! Amados, ele foi o primeiro gentil a se converter, e ele aceitou Jesus porque Deus usou a Pedro, e Pedro foi grandemente trabalhado ali por Deus, porque Pedro ainda não pregava para os gentios, Pedro somente pregava para os judeus. E Deus deu o exemplo daquele lençol, daquelas comidas, que deu aquela visão para Pedro que descia aquelas comidas imundas lá e que dizia: Pedro, pega, mata e come. E Pedro dizia: não, Senhor, jamais comerei alguma coisa imunda. E 3 vezes desceu aquele lençol e se recolheu. E Deus diz lá no versículo 16: e sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E Deus falou, porque Deus purificou no versículo 15, quando a segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou não consideres comum. Aleluia! Então Deus deu toda essa demonstração para Pedro entender mais para frente que ele não poderia fazer acepções de pessoa, porque Deus não faz. Deus enviaria
Cornélio, para ele pregar a palavra do Senhor Jesus para Cornélio. Ele teve que ter esse entendimento que o que Deus abençoa, ele não podia considerar imundo. E Deus abençoou Cornélio, Deus aceitou a oração de Cornélio, Deus aceitou o povo gentil, porque o seu próprio povo negou Jesus Cristo. Os judeus, muitos negaram Jesus. Então Deus deu oportunidade para todos os povos. Aleluia. E aí, com a graça do Senhor Jesus, entramos nós nessa. Aleluia. Graças a Deus, Glória irmã a Rose. Deus. Pela morte do nosso Senhor Jesus, pela graça, hoje somos livres, hoje temos livre acesso ao nosso Deus, hoje podemos orar a Ele toda hora, entrar na presença dEle em todo o tempo. O véu se rasgou, aleluia, e hoje todos merecem a salvação, todos. E olhando para essa palavra, meditando nela, cada detalhe, irmãos, a gente vai vendo o quanto é importante temer ao Senhor. Verdade. Porque Cornélio era um homem que temia ao Senhor, respeitava a palavra de Deus, então ele recebeu salvação de sua casa. Glória a Deus. E olha como tem tudo a ver. Ele recebeu, claro, que ele precisou a pregação da palavra. Pedro teve que pregar para ele. Ele foi batizado. Se tu ler todo o texto até o final, irmãos, perceba que ele foi batizado no Espírito Santo. Ele e todos os que estavam com ele em sua casa, Aleluia. antes de ser batizado nas águas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Verdade. Santo primeiro, e depois Pedro manda ele se batizar nas águas. E quando Pedro começa a pregar ali, eles recebem o Espírito Santo. A maravilha de Deus. Quando o Cornélio e Pedro se encontram, Cornélio vai e se ajoelha aos pés de Pedro, e Pedro diz: levanta que eu também sou homem. Pedro reconheceu que ele era homem igual ao Cornélio, que ele não era diferente, porque ele era um escolhido de Deus, porque somos todos iguais para Deus, e não devemos se dobrar para o homem, e sim somente para Deus, Glória porque a Deus. só Ele que é merecedor de toda honra e de toda glória, é tudo para a glória do nosso Deus, meus amados. Nós somos apenas vasos do Senhor, que Deus nos use sempre e cada dia mais como um vaso de barro em suas mãos. Que Deus esteja nos corrigindo sempre, meus amados, nos ensinando a ser vasos de honra, aleluia, para ser usado por Ele sempre mais. Que nós venha aprender nesses 7 dias, que Deus venha estar nos ensinando cada dia mais com tantos exemplos que tem na palavra de Deus sobre temor. Que Deus venha estar nos ensinando cada dia a temer mais o nosso Deus, a respeitar mais, a honrar a palavra dEle, a obedecer a Ele, a exaltar o nome dEle, aleluia, porque Ele é único e digno de ser adorado e exaltado para sempre, amém? Amados, eu gostaria de ler todo o texto, mas aí nós precisaríamos 1 hora, irmã Rose, para ficar ali em todos os versículos, porque a palavra é maravilhosa, se fosse ler toda ela, explicar toda ela, mas como o tempo é corrido, nós vamos deixar por aqui. Que Deus abençoe com esse pouquinho que a gente semeou. E eu creio que vocês entenderam. Amém. Porque Deus nos dá sabedoria. Aquele que teme ao Senhor recebe sabedoria. Aleluia. E dá para entender que devemos temer ao Senhor. Amém? Agora nós vamos orar, meus amados. Que Deus abençoe sempre mais. Em nome de Jesus, a vida de cada um de nós. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Graças nós te damos, meu Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada vida, cada irmão, Pai, que tem escutado, que está ouvindo essa palavra, Senhor, do Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos ensine, Pai, cada dia mais a temer ao Senhor, a andar em obediência, a obedecer a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos capacite, Pai, a ser mesmo verdadeiros filhos do Senhor, aqueles filhos que te agradam, aqueles, Pai, que honram a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, corrige-nos, Senhor, porque somos falhos, meu Deus. Queremos ser verdadeiramente temente ao Senhor, queremos receber o espírito do temor, que nós venhamos a ser verdadeiros filhos, verdadeiros adoradores, Pai, em nome de Jesus, amém.
Oh Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e digno, Sim, Pai. Pai. Queremos agradecer por esse dia, Sim. por essa palavra abençoada, Sim, Pai. Jesus. Que venha, Senhor, crescer em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, que venha dar frutos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que cada um venha ter temor, que venha ter desejo de orar, Pai. Desejo de jejuar, buscar a Tua face, Pai. Para alcançar, Sim, Senhor, vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Alcançar Sim, suas Deus. famílias, Sim, Jesus. meu Deus, seus vizinhos, Pai. Meu Deus, nos Sim, usa Jesus. como um vaso de Sim, honra, sim, um Deus. vaso, Senhor, que Sim. venha agradar o Sim, Senhor, Pai, sim. primeiramente, Senhor, no nome Sim, do Senhor Jesus. Nos usa, nos capacita Pai. cada dia mais para buscar, Senhor, Sim, alma meu para Deus, o Teu sim, reino, Pai, Pai. ajuda-nos, No Senhor. nome do Senhor Jesus. Sim, Abençoa Deus, cada sim, um, Senhor. cada lar, Pai. Sim, meu Derrama Deus, as Tuas sim, Senhor, bênçãos, sim. Pai. No nome do Senhor Jesus, repreenda todo mal, todo levante do diabo, Jesus, toda armadilha, toda cilada, Sim, toda Pai. enfermidade, Pai, cai por terra Sim, no Deus, nome oh, do glória. Senhor Jesus. Que haja o Teu mover, Sim, o Teu sim, manifestar Senhor. em cada lar, Pai. Que haja paz, que haja harmonia, que haja o Teu mover no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Sim. porque Tu és um Deus bom e maravilhoso, Jesus. Pai. Recebe no nome do Pai, do Filho e do nossa Espírito oração. Santo. Amém, Amém, amém. Jesus. Glória Amém. a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Aleluia. meus amados. Glória a Deus. Que Deus abençoe a Amém. todos em nome de de Jesus. Amém. E Amém. até o próximo vídeo. Amém.